Boa tarde. Hoje a nossa aula vai ser sobre parada cardiorrespiratória e parada cardíaca, tá? Ou só parada respiratória. A diferença de uma parada para outra é que a parada respiratória implica na perda da respiração, enquanto a parada cardiorrespiratória implica na perda da respiração e da pulsação. A vítima permanece no máximo 5 minutos sem respirar, né? Por conta que ela pode desenvolver sequelas relacionadas à falta de oxigenação e à falta de circulação sanguínea também, através da parada cardiorrespiratória, tá? A falta de conhecimento dos primeiros socorros pode prejudicar mais, né? Relacionado à vítima. Então, você deve colocar a vítima em decúbito dorsal, né? Com a cabeceira com o peito para cima e o tórax apoiado em uma superfície rígida, ou na cama, ou no chão, para que a gente consiga fazer a reanimação desse paciente na parada cardiorrespiratória, tá? O posicionamento do acidentado deve obedecer os seguintes requisitos: posicionar o paciente em uma superfície plana, rígida e firme, ou na cama ou no chão, para que a gente consiga fazer essas massagens, a massagem cardiorrespiratória, sem nenhum problema aí para esse paciente, certo? O estado de parada. O estado de parada é o estado em que o coração ou a respiração são interrompidas, tá? De forma funcional, provocando a parada da respiração e dos batimentos cardíacos de 3 a 5 minutos. Pode ser causada por um choque elétrico, um afogamento, uma asfixia, um acidente automobilístico, entre outros. Os sintomas de parada cardíaca é a inconsciência, né? O paciente ele recebe estímulos, mas mesmo assim ele não responde. Então ele tem um nível de consciência um pouquinho já agredido, né? Ele não responde a estímulos dolorosos, nem a estímulos visuais, nem a sensação de dor, nem a outros tipos de estímulos que a gente tem aí para que a gente pode avaliando esse nível de consciência desse paciente. Falta de pulsação ou batimentos cardíacos, dilatação de pupilas, palidez excessiva, né? Por conta da falta da circulação, e arroxeamento de peles, mucosas e lábios, que é a cianose de extremidade. Essa cianose de extremidade acontece quando o paciente ele não tem uma circulação devida. Os sintomas são inconsciência, perca da motilidade, perca dos movimentos respiratórios, perda dos batimentos cardíacos. O objetivo da reanimação cardiopulmonar é reconhecer os sinais que o paciente precisa ser reanimado, evitar a morte desse paciente, minimizar os riscos e sequelas que esse paciente possa ter, mediante a quantidade de minutos que esse paciente ficou sem receber essa ressuscitação cardiopulmonar. Então, quanto mais rápido ele receber essa ressuscitação, mais rápido e menor serão as sequelas e maiores serão as chances de sobrevida desse paciente. Restabelecer a circulação e oxigenação o mais rápido possível e o atendimento imediato da vítima. Esse atendimento imediato vai minimizar esses riscos que esse paciente tem e essas possíveis sequelas que esse paciente possa sim desenvolver mediante essa parada, certo? Avaliar a situação, manter a segurança da área, avaliar o estado de vítima e a administração do socorro de emergência desse paciente, para que esse paciente consiga ter o atendimento da melhor maneira possível, o mais rápido possível também, tá? Chamar por socorro, sempre a gente, primeiro regra lá do socorrista é acionar o socorro. Ou o SAMU, Serviço Móvel de Urgência, ou a Polícia Militar, ou o Corpo de Bombeiro, dependendo da situação da cena em que você se encontra, tá? Para que a gente consiga fazer esse atendimento, tá? Relacionado às pupilas. A reavaliação pupilar é uma avaliação muito importante para saber se o paciente tem nível de consciência ou se o paciente não tem, tá? As pupilas elas têm que ser normais, simétricas e fotorreagente. Essa fotorreagente é quando você estimula a pupila a uma luz e ela retrai. Quando essa pupila não retrai, a gente já avalia que esse paciente está em nível de inconsciência, tá? Ou até mesmo em óbito, dependendo da avaliação da pupila. A pupila ela tem que ser midriática, aqui é um exemplo de pupila midriática, é um exemplo de pupila com miose e é um exemplo de pupila ansocóricas, tá? Que é relacionado à coloração das pupilas. O elo
O elo de ressuscitação, o primeiro elo de ressuscitação é ligar para o serviço móvel de urgência, tá? Depois você já vai começar com as massagens cardíacas nesse paciente, com a reanimação cardiopulmonar, tá? Principalmente com as massagens que você estimula na circulação desse paciente. O restante do corpo vai receber, sim, sangue, tá? E depois transportar o paciente para o serviço hospitalar e lá serão feitas drogas vasoativas ou drogas aonde vai ser feito tipo epinefrina, adrenalina, que são medicamentos que vão estimular os batimentos cardíacos. O suporte básico de vida, a gente tem abrir as vias aéreas, melhorar a ventilação desse paciente de pressão positiva, compressões torácicas na hora da circulação e a desfibrilação, que é a questão do choque. O desfibrilador é um instrumento que a gente usa bastante na hora de fazer a conversão do paciente de uma parada para um paciente fora da parada cardíaca respiratória, tá? Aqui ele mostra como você retira um corpo estranho de um paciente que está com vias aéreas obstruídas por um corpo estranho. Se você, a partir do momento que você tira esse corpo estranho, você automaticamente desobstrui essas vias aéreas desse paciente. Aqui é a manobra de Ruben, né? Que é onde você melhora a respiração desse paciente quando você fecha aqui o mento e reclina o mento para que esse paciente respire em uma posição melhor, em uma velocidade melhor, tá? Em uma oxigenação melhor para esse paciente. Então, nessa posição de Ruben, o paciente respira bem melhor. Ressuscitação cardiopulmonar, o nome já diz. A gente vai reanimar esse paciente da melhor maneira possível, né? Voltando um pouquinho lá no sistema nervoso central para que a gente entenda como que funciona essa reanimação cardiopulmonar. O sistema nervoso central se mantém ativo devido às constantes irrigações de oxigênios feitas através da circulação sanguínea. A circulação sanguínea só é possível através dos movimentos rítmicos do coração, que é o movimento de contração e de relaxamento. Através desses movimentos rítmicos, a gente consegue sim fazer a circulação e a irrigação de todo o nosso corpo. A oxigenação do sangue é garantida pela atividade pulmonar. Então, à medida que a oxigenação do sangue acontece, é através que os pulmões estão funcionando, através do recebimento de sangue oxigenado e da liberação desse sangue oxigenado. Se eu não tenho os pulmões funcionando para oxigenar esse sangue, eu não consigo ter essa oxigenação sanguínea da melhor maneira possível, tá? Ressuscitação cardiopulmonar. Devido aos efeitos da corrente elétrica sobre o corpo humano, a paralisia muscular provocada pela circulação da ocorrência através dos tecidos nervosos que controlam os músculos. Poderá ocorrer uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardíaca, tá? Cessando assim o suprimento de oxigênio do sangue e do cérebro, porque o coração bombeia sangue para os pulmões, recebe esse sangue oxigenado e bombeia para o restante do corpo. E também bombeia sangue para o cérebro, onde há oxigenação dos tecidos lá. Caso ocorra uma situação onde devemos iniciar imediatamente a ressuscitação cardiopulmonar na tentativa de evitar os danos irreparáveis ao cérebro. As células do cérebro lesionadas, elas são irreversíveis. Aqui funciona assim: massagem cardíaca no tórax, aumenta a circulação do coração e, consequentemente, melhora a oxigenação cerebral. O que fazer? Respiração boca a boca imediatamente no paciente, claro, se você tiver os equipamentos de proteção individual, como o filtro de EPI, para que você não se contamine, né, por uma possível patologia desse paciente. Deitar a vítima de costas para o chão, sobre uma superfície rígida e dura. Retirar objetos, próteses quaisquer, como o corpo estranho da boca, garganta da vítima, para melhorar na hora da respiração desse paciente. Levantar o queixo do paciente e inclinar a cabeça para trás. Essa aqui é a posição de Rubens, que a gente falou anteriormente, que ela melhora a circulação do paciente, tá? A respiração, desculpa. Feche bem as narinas e coloque a boca com firmeza sobre a boca da vítima, depois sobre o peito dela até encher. Deixe o ar sair livremente e repita as operações em 5 e 6 doses de 18 vezes por minuto, de uma forma uniforme sem parar. Então, você vai fazer o processo de respiração desse paciente, de parada cardíaca também desse paciente. As massagens cardíacas. Na falta da pulsação,
efetuar a massagem cardíaca, né? Os braços têm que estar esticados, não é uma posição de gangorra que vai e vem, tá? É uma posição de compressão torácica desse paciente, para que a massagem chegue até o coração, tá? Uma mão sobre a outra e as duas sobre o peito da vítima, os dedos entrelaçados, né? Feitos um em cima do outro, mais ou menos dessa forma, a mão dominante sobre a mão não dominante, tá? Massagem cardíaca externa. Metade do inferior do externo, a mão tem que estar posicionada sobre o externo para que aconteça a massagem. 2 dedos acima do apêndice cifóide, que é o finalzinho do externo. As compressões têm que ser de 3 a 5 centímetros de profundidade para que ela consiga alcançar o coração. Uma frequência de 80 a 100 batimentos por minuto e sincronizar com a ventilação. Então, eu tenho que fazer de 80 a 100 massagens por minuto para que eu consiga sincronizar com a ventilação essa questão aí da massagem, certo? Aqui ele mostra como que funciona a questão da massagem, a localização. A localização da massagem é essa, tá? Entre os 2 mamilos, bem no meio do externo, para que essa massagem aconteça. Não mais para o lado direito, nem para o lado esquerdo. Não existe essa massagem sobre o lado esquerdo só porque o coração está do lado esquerdo. A caixa torácica tem que comprimir para que o coração consiga fazer o movimento de relaxamento e expansão, tá? Nas crianças, a massagem é feita de forma diferente. Os recém-nascidos, até por conta do peso sobre a caixa torácica, a gente faz a massagem com 2 dedos, né? Os movimentos são os mesmos e a respiração também. Já na criança em fase mais da primeira infância, 8, 10 anos, a gente utiliza apenas uma mão, tá? Essa parte aqui da mão sobre o tórax da criança, essa parte da mão sobre o tórax da criança, para que a gente consiga fazer as compressões torácicas. A massagem cardíaca adequada. O débito cardíaco deve variar em 30% do normal. A pressão você deve conseguir manter a pressão pelo menos em 50 a 20, para que a gente consiga estabilizar o caso desse paciente, tá? Massagem cardíaca. Com o peso do corpo, fazer compressões curtas e fortes, comprimindo e aliviando o músculo cardíaco dentro do tórax, reanimando os batimentos naturais. Ou seja, a nossa função é fazer essa massagem cardíaca para que a gente volte os batimentos cardíacos normais do paciente. Então, a gente vai estimular e vai tratar esses batimentos dentro do número e das compressões dentro da normalidade, tá? Para cada 15 massagens, a gente estimula 2 ventilações mecânicas. Insufla, né? Ou sopra 2 vezes na boca da vítima, se for respiração boca a boca, e se for através de ambu, inflar o ambu 2 vezes. Quando forem 2 pessoas de socorrista, uma vai ser direcionada para a questão da massagem e a outra socorrista vai ser direcionada para a questão da ventilação mecânica, do ambu, né? Que a gente chama, ou da respiração boca a boca. Se porventura você tiver 2 socorristas, uma delas faz a compressão torácica e a outra faz respiração boca a boca. O ciclo vai se repetindo e à medida que esse ciclo for se repetindo e houver o cansaço do socorrista, os ambos podem trocar de função. Aqui ele mostra um pouco sobre a massagem cardíaca, cada 15 massagens 2 ventilação, quando é 2 socorristas, né? Depois eles revezam, o que tá na massagem vai pra ventilação e o que tá na ventilação vai pra massagem, tá? Ventilação e oxigenação. Quando você ventila o paciente boca a boca, você não consegue em litros de oxigênio por conta da oxigenação que é muito pouca, né? A concentração de oxigênio é em torno de 16%. Já no ambu com reservatório sem oxigênio, que é o ambu só aquele que ventila, você consegue que o paciente absorva de 40% a 60% desse oxigênio. Já no ambu conectado ao oxigênio, você consegue com que esse paciente absorva até 100% desse oxigênio que está lá disponível para ele, certo? As complicações. As principais complicações que a gente tem são as fraturas e os traumas, complicações de massagem. Dependendo da idade da pessoa, por exemplo, se for um idoso. Se for um idoso, esse paciente ele pode ter múltiplas fraturas de costela.
devido à exposição e à compressão torácica. Pneumotórax, que é quando você tem a perfuração do pulmão, tá? Embolia gordurosa, ruptura hepática e esplena. Essa esplena, ele vem de baço, hepática de fígado. Talvez, durante a compressão torácica, o paciente possa, sim, manifestar uma ruptura de fígado e baço, né? Devido às compressões torácicas realizadas lá no paciente para ressuscitação cardiopulmonar. A intubação endotraqueal. Quando se fala de intubação endotraqueal, está relacionada a uma nova forma de ventilar esse paciente, já que o AMBU mesmo assim não conseguiu. Mesmo com 100% de oxigenação, o AMBU não conseguiu atingir a oxigenação desse paciente. A intubação endotraqueal ou orotraqueal ou IOT é um processo de suporte avançado de vida, onde o médico, com o laringoscópio, visualiza a laringe do paciente e dela introduz um tubo orotraqueal, um tubo na traqueia. Esse tubo é uma canalização onde o médico coloca dentro da boca do paciente, dentro da orofaringe, até chegar na traqueia. Quando chega na traqueia, dentro da traqueia, o médico vai passar o oxigênio através desse tubo para que o paciente consiga respirar da melhor maneira possível. Esse tubo vai ser fixado e vai ser conectado ao oxigênio. A gente chama esse processo de intubação, que é quando o paciente passa por um processo de intubação para que melhore a respiração desse paciente. Aqui são os laringos. A gente tem um laringo, cada um com uma cânulazinha de laringo para que a gente consiga fazer a intubação. Aqui nessa parte transparente é o tubo que a gente conecta na boca do paciente para até chegar na traqueia, e através desse tubo a gente vai colocar oxigênio direto nos pulmões desse paciente através dessa canalização que vai até a traqueia. A intubação endotraqueal, né? O médico coloca o tubo dentro do paciente e depois conecta o oxigênio dentro desse tubo para que ele consiga visualizar, para que ele consiga receber oxigênio da melhor maneira possível, tá? Aqui é um tubo, o paciente já está entubado, conectado no AMBU. Através desse AMBU, a gente conecta o oxigênio e o paciente vai receber o oxigênio dentro dos pulmões e conseguindo absorver assim até 100%, tá? Relacionado a suporte avançado de vida, que são os diagnósticos. Esse diagnóstico desse paciente é feito através do DEA, dessa monitoração através do DEA, né? O paciente, primeiro a gente checa o paciente para ver os sinais que esse paciente tem, choca o paciente e depois faz algumas medicações, como adrenalina, epinefrina, noradrenalina, dormonídeo, para que ajude esse paciente a voltar dessa parada cardiorrespiratória, tá? A ventilação boca a boca. A respiração boca a boca é a mais eficaz e fornece oxigênio à vítima. O ar expirado pelo socorrista de boca a boca, ele tem 17% de oxigênio e 4% de dióxido de carbono, que são suficientes para suprir as necessidades vitais da vítima naquele momento. Aí algumas medicações, como a epinefrina. A epinefrina é a mesma adrenalina, que ela estimula os batimentos cardíacos, certo? A vasepinefrina, a adrenalina, ela deve ser feita a cada 3 a 5 minutos no paciente em parada cardiorrespiratória. Contou 5 minutos, outra ampola de adrenalina. Contou 5 minutos, outra ampola de adrenalina, certo? A vasopinefrina é uma dose EV que substitui as doses de adrenalina, e o amidarona são medicamentos que regulam os batimentos cardíacos, que devem ser feitos para estimular e normalizar esses batimentos. O desfibrilador. Quando se fala no desfibrilador, o desfibrilador é o equipamento responsável por produzir descargas elétricas nos pacientes para restabelecer o fluxo cardíaco normal. Ele desporaliza, né, um conjunto, levando uma pausa em um ritmo desordenado, para que no nó sinusial tenha possibilidade de retornar à condução do ritmo cardíaco. Então, o desfibrilador, ele faz isso. Ele faz com que o paciente retorne, né, ele faz com que o paciente retorne ao ritmo cardíaco normal, tá? Relacionado a esse paciente. Aqui é o lugar onde a gente coloca as APAs, tá? Que são os eletrodos
uma embaixo do lado esquerdo do peito e a outra em cima do lado direito. São 2 eletrodos adesivos que a gente coloca nesse paciente para que esse paciente receba a descarga ou não, dependendo do que o desfibrilador vai dizer. O desfibrilador, o DEA, né? Ele monitora esse paciente e diz se o paciente tem um choque indicado ou não. Por exemplo, se você tiver num acidente, o paciente tiver com batimentos cardíacos e você conectar o DEA nele, o DEA vai dizer que o choque não é indicado. E por mais que você aperte o botão dizendo que o choque é indicado, ele não libera a descarga elétrica, tá? Ele é um aparelho muito inteligente. A desfibrilação. A desfibrilação elétrica é um procedimento terapêutico, né? Na qual se aplica uma corrente elétrica no paciente para que o músculo cardíaco despolarize, ou seja, um conjunto de fibras musculares do miocárdio para que aconteça os batimentos cardíacos. Então, na realidade, essa desfibrilação é um estímulo cardíaco para que o coração volte a funcionar. Esse estímulo cardíaco acontece através do DEA, que é esse desfibrilador, tá? A cardioconversão é quando você tem um coração que está com um ritmo bem lento e você vai convertê-lo. Você vai fazer com que esse ritmo cardíaco entre dentro da normalidade. A gente aqui tem os tipos de desfibrilador. Tem um desfibrilador mais comum, que é o mais utilizado, que é o DEA, né? Que ele tem essas 2 pás adesivas, que a gente coloca uma sobre o peito direito e a outra sobre o peito esquerdo. Aperta o botão, ele monitora o paciente e vai dizer se o paciente vai receber o choque ou não. O desfibrilador monofásico, que é um desfibrilador que só desfibrila, que só choca, ele não monitora o paciente. A médica, ele é manual, calcula o choque e choca o paciente. E o desfibrilador bifásico. No bifásico, a gente consegue ter a monitoração desse paciente e consegue dizer se o choque é indicado ou não. O desfibrilador, o DEA, ele é utilizado para procedimento de parada cardiorrespiratória. Quando corretamente utilizado no paciente, ele tem capacidade de ler o eletrocardiograma e indicar se o paciente tem ou não ritmo sinusial cardíaco para indicação de choque. Às vezes o paciente não tem indicação de choque, porque já evolui a óbito, ou o paciente não tem indicação de choque, porque está com ritmo cardíaco normal, ou então porque ele não tem nenhuma forma de fibrilação ou de ventilação lá na hora desse equipamento. Checagem diária de todos os equipamentos, drogas e acessórios de emergência, é uma atribuição da enfermagem. A gente que faz essa checagem de drogas, de medicamentos, para saber se quando o paciente chegar na urgência, a gente tem todos os medicamentos. Relacionado ao DEA, muito cuidado quando a gente for fazer choque com DEA, né? A gente se afasta um pouco desse paciente para que a gente não receba essa descarga elétrica, mas às vezes você está ambusando, ou às vezes você está fazendo um acesso, o seu botão é de metal, conecta na maca de metal, por acaso você vai se abaixar e você recebe essa descarga elétrica, ou através de uma caneta, um objeto metálico que está em contato com o teu corpo, que entra em contato com a maca e acontece todo esse procedimento. Então, muito cuidado quando a gente for realizar o choque, o desfibrilador, para que a gente não se torne uma vítima ao invés de ser um socorrista, certo? Falando aqui um pouco da atividade. Defina parada cardiorrespiratória ou parada cardíaca. Defina PCR ou parada cardíaca. Defina os sintomas da parada cardiorrespiratória, inconsciência, nível de rebaixamento, a cianose de extremidade, tá? Eu quero que vocês falem das pupilas midriáticas, pupila comiose e pupilas nosocóricas. Descreva como que é essa pupila, em que estado o paciente se encontra quando ele está com esse tipo de pupila. Descreva o processo de ressuscitação cardiopulmonar. Esse processo de ressuscitação cardiopulmonar é um processo onde o paciente vai receber massagem, vai receber ventilação, é tudo isso que a gente quer saber, tá? Quais as possíveis complicações da massagem cardíaca? Quais são as possíveis complicações que a gente pode ter? Fratura de costela, embolia gordurosa, a gente pode ter um paciente que pode evoluir para um pneumotórax, tá certo? Descreva a desfibrilação. Como que funciona o processo de choque ou o processo de desfibrilar um paciente? Diferencia a massagem cardíaca em adultos e em criança. Como que funciona o processo de massagem cardíaca em adultos e em crianças? Bom final de semana para vocês. Até semana que vem na aula prática.